eu me chamo Emily Stellit, sou atriz e professora. Na época que eu estava me formando como professora, eu tinha alguns questionamentos, algumas reclamações, algumas dúvidas, na verdade muitas dúvidas, e eu precisava colocar tudo isso para fora. Então eu comecei a escrever a minha carta de inquietude, que acabou se transformando em um monólogo. Na época que eu fiz a minha primeira prova de concurso, eu me encontrei em um grande impasse existencialista, onde eu estava na beira de um penhasco pronta para voar ou para me jogar, poeticamente falando, é claro. Todas as dúvidas e questionamentos e responsabilidades constantes me afogaram e encheram meu pulmão de caos e desespero. E eu almejava muito encontrar algo tranquilo que finalmente me desse paz. Mas eu temo que isso seja só no meu túmulo. Então a minha escolha é viver em pleno caos ao encontrar a paz nesse sentido. Eu me culpo tanto por tanto drama em tão pouca idade, mas eu sei que é algo que não podemos evitar. Eu culpo então a liberdade de expressão na juventude, até porque precisa ter algo ou alguém para culpar. Mas eu acredito que se fôssemos impedidos de nos dramatizar, estaríamos constantemente engasgados com palavras que nunca foram ditas. Esse é o peso que carregamos por ter o otimismo, o pessimismo e o realismo em uma guerra civil constante dentro da nossa cabeça. E apesar de tudo isso, ainda sentimos como se a nossa vida dependesse de um pedaço de papel que um dia já foi uma árvore de algum lugar. Fernando Sabino escreveu uma carta de Nova York para Clarice Lispector. Ele se questionava, tinha muitas dúvidas, se questionava sobre tudo que ele estava vendo lá. Ele tinha muitas vontades, mas não podia fazer muitas coisas em relação a isso. Ele tinha raiva dos Correios, tinha raiva do presidente, queria fumar, mas não podia. Ele sentia falta do livro de Clarice. Ele questionava, reclamava que tinha muito pouco dinheiro. E eu entendo ele muito bem. Eu sou professora e eu tenho sempre muito pouco dinheiro. E eu fico embasbacada que ainda existam pessoas que falam: na minha época não era assim. Na minha época não acontecia nada disso. Vocês são geração mimimi. Ai, eu odeio quando falam isso. Geração Nutella. Ai. Gente, tem uma carta comprovando que existiam pessoas naquela época que reclamavam, que se questionavam, que estavam ansiosas. Então por que continuam dizendo que não existia isso? Existem coisas que comprovam isso. Eu acho que essas coisas vão mudando com o tempo, Pra dizerem que se não reclamavam, não se preocupavam, não ficavam ansiosos com absolutamente tudo na época deles, então deve mudar. Eu não sei, talvez naquela época não existissem noticiários que falassem sobre o caos que o mundo tava, ou estivessem ocupados demais trabalhando para sustentarem suas famílias. Talvez se preocupar com o dinheiro ou coisas do tipo não fossem muito importantes para eles. Talvez estivessem procurando a cura para alguma doença, ou talvez só estavam felizes demais para se preocupar com isso tudo. Eu acredito que o segredo é que tá todo mundo vivendo em pleno caos e desespero. Não importa a idade, não importa a época que viveu, não importa. Tá todo mundo orbitando em volta dos próprios problemas. E temos a mania de achar que ninguém passou por esse tipo de coisa antes. O erro do jovem é achar que o mundo tá acabando o tempo todo.
Eu acho que o mundo tá acabando o tempo todo, que tá caindo sobre minha cabeça. E o erro do mais velho é achar que o caos do jovem é pouca coisa. Sabe, talvez seja só um draminha, mas qual é o problema? De verdade mesmo, eu tô vivendo isso pela primeira vez. Não é como se eu já tivesse passado por isso, não é como se, sabe? Não é como se eu já entendesse o que tá acontecendo. Então, se for um pouquinho de drama, qual é o problema? A gente se obriga a viver em pleno caos, a viver no extremo, sabe? Sempre agitados, sempre por um fio. A Clarice Lispector escreveu um poema que se chama Eu, que diz assim: sou composta por urgências, minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas, entupo-me de ausências e esvazio-me de excessos. Pouco não me serve, médio não me satisfaz, metades nunca foram o meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos são para mim recordações eternas. Acredito que me entender não seja só uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato, sabe? Ou toca ou não toca. A gente tá sempre vivendo por um fio. Sentimos como se o peso do mundo estivesse sobre os nossos ombros. Como o Titã Atlas, que foi condenado por Zeus a carregar o mundo sobre os próprios ombros. E a cada coisa mal resolvida, sentimos como se esse peso aumentasse cada vez mais. E a gente fica se obrigando a carregar isso. E às vezes esse peso nem é nosso. Às vezes são coisas que nem deveríamos estar levando com a gente. Uma bagagem que não nos pertence, mas a gente continua vivendo assim. Eu tenho a necessidade de que tudo se resolva sem demora. Que tudo esteja conforme eu planejei, conforme eu pensei, conforme eu decorei. E quando não acontece, é o fim do mundo pra mim. Eu sei que é errado, eu sei que é uma mania meio estranha, mas como eu disse, não podemos evitar esse drama, esse caos que a gente carrega. Acredito que a gente só possa tentar amenizar um pouco. Sei lá, tentar ser pessoas melhores. E a gente sabe que a vida não é um morango. E precisamos que ela seja. Torcemos, temos a necessidade que seja, mas ela não é. Então nós vamos reclamar e torcer para virar. E se não virar, vamos continuar seguindo reclamando até que um dia tudo melhore ou a gente acaba surtando de vez. Então vamos torcer pelo melhor. Eu acredito que muitas das coisas que eu falei aqui não tem pé e nem cabeça. Que eu só sou meio tantã das ideias e algumas pessoas decidiram me escutar. Mas acredito que se vocês forem tão fora da casinha quanto eu, vão tentar entender ou só vão pensar que garota esquisita. Mas eu acredito que vocês tenham entendido o que eu tentei passar para vocês. Muito obrigado por me ouvirem e aconselho a vocês a acreditarem em dias melhores, porque se vivermos carregando esse peso sem pensar em como podemos resolver, vamos acabar sucumbindo no nosso próprio desespero. E isso é meio ruim. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.